juntos, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigantes, gratos a Deus louvar. Seja grato! Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Agora são vocês. Adorai, reis e sábios, vai verás. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Aleluia. Todos juntos o louvemos, Régio dominador. Aleluia. Toda glória e louvor sejam dados a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, em suas promessas que são, aleluia, infalíveis, a ti valer, porque te amaste, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Irás em breve as dores, pode crer, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te amaste, ó
Fique em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Estamos em família, irmãos. Você pode declarar para quem está do seu lado aí: o Senhor é contigo. Nas lutas, nas aflições, o Senhor é contigo. Ele te ama, Ele cuida de ti. Aleluia. Oh, glória. Não se abata, Ele está no controle. Porque te abates, ó minha alma, te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera. Acalme seu coração. Aleluia. Ele está no controle. Fique calmo. Vamos cantar. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor hoje. Faça um culto diferente aí. Aleluia, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso.
mais forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse final de semana foi muito especial aqui na nossa igreja. Nós tivemos o 13º encontro de líderes, mulheres da nossa igreja. Esse evento tem acontecido anualmente no mês de janeiro. Ele abre as festividades do nosso ano e foi muito especial, meus irmãos. Ao longo desse final de semana, começou sexta-feira à noite, seguiu sábado pela manhã cedo com devocional, plenárias pela manhã, plenárias à tarde, terminou já no chá da tarde, fizinho já do sábado, e foi muito especial. As irmãs foram tremendamente impactadas pelo Senhor, através das ministrações que foram trazidas aqui através da nossa irmã Lígia, muito conhecida, sempre esteve conosco aqui nos últimos anos, mas também outras ministrações relacionadas ao autocuidado, que é um tema e um foco da nossa igreja esse ano. E nós queríamos compartilhar com vocês um pouquinho do que foi esse final de semana aqui com a liderança de mulheres da nossa igreja. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, vamos, vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe o Ministério de Mulheres da nossa igreja, um grande exército de mulheres, meus irmãos. Esse encontro foram apenas as mulheres líderes, esposas de pastores e algumas convidadas, mas é um grande exército. Elas formam, na verdade, a maioria da membresia dessa igreja e toda essa grande cidade. Que Deus abençoe as irmãs da nossa igreja. Meus irmãos, eu quero nessa hora, com muita alegria, apresentar os nossos irmãos visitantes. Quero aqui apresentar uma carta de recomendação da Assembleia de Deus Rio Verde, Goiás, a irmã Alinete Oliveira de Lemos da Silva. Onde está a irmã Alinete, por favor? Dê um sinal com a mão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmã Alinete. Ela é carta de mudança, é uma alegria poder recebê-la aqui nesta noite, meus irmãos. Carta de mudança tem assim aquele alegre amém, aquele amém bem festivo, e nós iremos fazer isso agora para receber a irmã Alinete com muita alegria. A igreja recebe irmã Alinete, que está vindo congregar conosco aqui na nossa igreja de Fortaleza. Digamos todos amém. Amém. Seja bem-vinda, irmã Alinete. É a sua casa, é a sua família, em nome de Jesus. Apresento também, meus irmãos, o presbítero João Antônio da Silva, vindo da Assembleia de Deus Foz do Iguaçu, Paraná. Onde está, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe, meu João. Você é bem-vindo aqui no nosso meio. Também, meus irmãos, mais uma carta de recomendação de São Miguel do Guaporé, Rondônia, a irmã Irani Eufrásio Loubaca. Onde está a irmã Irani, por favor? Glória a Deus. Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda a esta casa, em nome de Jesus. Apresento também, meus irmãos Santiago e Camila, da Igreja Batista na Argentina. Vieram de longe. Que bom recebê-los essa noite. Onde estão os irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Muito bem-vindo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Apresento também o pastor Carlos Henrique, veio acompanhado do pastor Arivando, está ali com o Arivando, irmã Suzene, toda a família. Deus abençoe, meus queridos, prazer tê-los conosco. A igreja confirma bem-vindo a todos esses irmãos que saudamos agora, digamos mais uma vez, amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, são sempre bem-vindos a esta casa, nós os abraçamos com muita alegria nesta noite. Meus irmãos, eu quero agora dar alguns avisos rápidos para a igreja, começando da nossa programação da semana. Temos
no decorrer dos próximos dias, atividades que queremos que vocês participem conosco. Amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos a nossa consagração e às 17 horas, a nossa sala virtual de oração. Na terça-feira, às 19 horas, o nosso tradicional culto de doutrina. Na quinta-feira, a partir de 14 horas, nós temos o nosso círculo de oração. E no sábado, atenção, meus irmãos, reunião geral com líderes do Ministério de Crianças TC. Então, todas as irmãs e irmãos que trabalham na liderança do Ministério de Crianças da nossa igreja, todos estão convocados para no próximo sábado, a partir de 14 horas, reunião geral para toda a liderança. Domingo, nossa programação que a igreja já conhece, começa logo cedo, 8 horas da manhã, com a nossa escola dominical. Como tem sido maravilhoso, meus irmãos, a quantidade de irmãos cada vez maior participando da nossa escola. Eu quero divulgar aqui as salas que estão disponíveis para você vir com sua família. Você talvez esteja chegando nessa igreja nos últimos dias e precisa saber essas informações. Nós temos salas disponíveis aqui na nossa igreja para o Ministério de Crianças, Juventude, Adolescente, Adultos. Nas salas de adultos temos salas para os obreiros e temos uma grande sala também de mulheres. Venha participar conosco. Nós temos sala para o Ministério Infantil, Maternal 3 e 4 anos, 5 e 6 anos, 7 e 8 anos, 9 e 10 anos. 4 salas, todas equipadas. Meus irmãos, um material maravilhoso, preparado para abençoar, para instruir suas criancinhas no temor do Senhor. Então, você que é papai e mamãe, faça esse esforço, acorde cedo domingo, traga eles para a casa do Senhor, para aprender do Senhor. E aí, meus irmãos, ao longo do dia, temos o nosso culto 10 horas da manhã e o nosso segundo culto às 18 horas. Divulgo também nesse momento, meus irmãos, o retiro da juventude da igreja. O pessoal está correndo e muita gente já procurando. Estamos já praticamente no final do segundo lote desse retiro. O retiro vai acontecer do dia 28 de fevereiro ao dia 4 de março. Então, toda a juventude da nossa igreja sede mobilizada. Se você ainda não fez sua inscrição, procure a liderança de jovens aqui da nossa igreja. Tá? Eles estão aqui para inscrever o seu filho. Você que ainda não inscreveu o seu filho, procure a liderança. O finalzinho do lote aí está chegando, e aí você, se esperar o terceiro lote, fica mais caro. Tá? Cada lote, ele vem um pouco mais caro do que o anterior, então aproveite para você pagar um pouquinho mais barato. Aliás, está bem em conta, gente. R$ 280 para um jovem ficar 4 dias num retiro, comendo manhã, meio-dia, à noite. É muita bênção para o seu filho, é muita bênção para os nossos jovens, então não deixe de participar em nome de Jesus. Meus irmãos, dito esse aviso, eu quero agora chamar um vídeo com vocês para a gente assistir algo maravilhoso que aconteceu no último final de semana, relacionado ao nosso projeto Ponto Central, que na verdade é o grande projeto de serviço social, de ação social desta igreja. E nós assistiremos um vídeo de uma grande mobilização que aconteceu esse final de semana. E após o vídeo, eu já convido aqui meu irmão, amigo Kevin Brandão, para trazer mais notícias do trabalho que este povo abençoado tem feito juntamente com esta igreja, para a glória de Jesus. Assistamos agora e logo em seguida nós iremos ofertar ao Senhor. Essas pessoas que estão aqui são pessoas para a ILPI, né? Porque realmente não tem perspectiva de desligamento, salvo alguns casos, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Meus queridos, nós também estivemos pela manhã
passamos esse vídeo e as atividades do Ponto Central continuam, né? A gente tem atuado aqui no entorno do centro, fazendo várias atividades, mas nessa atuação, inevitavelmente, nós temos que ter contato com alguns equipamentos da Prefeitura e também do Governo do Estado, né? Escolas, os postos de saúde e também esses equipamentos da assistência social. E em uma dessas visitas, nós conhecemos a Casa de Passagem da Prefeitura. É um equipamento que recebe senhores, né, que, por uma série de motivos, ficam sem ter onde morar, e eles acabam ficando lá um período longo, né, 6 meses, até mesmo até 1 ano. E, nessa visita, nós nos deparamos com algumas necessidades. É um local muito bem organizado, com servidores muito sérios, um local limpo, mas esses senhores, eles precisam de ajuda. E nós já levamos algumas cadeiras de roda, alguns colchões hospitalares, né, itens de higiene também, roupas, e nós estamos precisando de pelo menos 3 cadeiras de roda, né, seja aquela apropriada para o banho e também para a locomoção. E nós começamos a campanha agora de manhã. Você pode doar no nosso Pix, ou então nos procurar pessoalmente, né, para ofertar essa cadeira, ou então com o valor que você pode no momento. Será muito útil. Nós também, conversando com a direção desse equipamento, eles nos autorizaram a fazer um culto lá. Nós vamos celebrar esse culto agora em fevereiro, né, para esses homens. São 42 senhores que estão morando lá. E a gente quer fazer esse culto também levando as cadeiras, né, para celebrar com eles esse momento. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como é especial ver tudo isso acontecendo, e está acontecendo assim porque Deus tem levantado um grande exército de irmãos e irmãs que cooperam fielmente com esta igreja. É incrível, meus irmãos, o quanto de coisa acontece. A obra missionária, esse trabalho social que abençoa milhares de pessoas todos os dias nos nossos projetos sociais espalhados por esta grande cidade. E eu quero, nesse momento, convidar você para reafirmar este compromisso de continuar ofertando na casa do Senhor, dizimando na casa do Senhor. Eu convido os diáconos para se aproximarem, nós iremos orar nesse momento, e eu peço que você ofereça ao Senhor esta oferta. Deus tem abençoado tanto aquilo que você tem ofertado. Pessoas que precisam de ajuda, meus irmãos. Toda essa equipe de voluntários que trabalha no Ponto Central tem da ajuda que você dá, o estímulo para ver um sorriso no rosto de quem às vezes não tinha mais nenhuma esperança. E Deus traz alento a essas pessoas. Temos levado comida, levado uma palavra de encorajamento e levado principalmente o Evangelho de Jesus. Jesus tem salvado pessoas, elas têm conhecido o amor de Deus através do gesto generoso desta igreja de abençoar suas famílias. Nós iremos fazer isso agora em nome de Jesus. Eu peço que você curve sua cabeça. Nós iremos orar ao Senhor, agradecendo o Senhor por este privilégio de estar aqui, de ofertar na casa do Senhor. Se você pode fazer isso hoje, é porque Ele tem cuidado de você, Ele não tem deixado faltar na sua casa. Ore comigo agora em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, Tu és o Senhor dos céus e da terra, Deus, e Tu tens nos abençoado. Nós somos testemunhas de que o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, porque nesse dia nós podemos ofertar com alegria, porque a Tua provisão, Senhor, chegou na nossa casa. E é uma alegria poder compartilhar, Senhor, com a Tua igreja, compartilhar com o tesouro da Tua casa, compartilhar com aqueles que precisam, Deus, como vimos nesse vídeo. Quantas pessoas, milhares de famílias são alcançadas todos os dias, Senhor. Pessoas, Senhor, por toda essa cidade se alimentam diariamente em função e em razão daquilo que o Senhor tem trazido até aqui através do Teu povo. E nós te agradecemos por isso. Abençoe, Senhor, todos os ofertantes, não deixe que falte na mesa dos Teus filhos. Eu oro por aqueles que passam hoje momentos de necessidades. Talvez estejam aqui famílias precisando de um alento, de um socorro. Abra portas de facilidade, Senhor. Usa quem pode, Deus, para ajudar quem não pode. Nós somos o Teu povo. Nunca, Senhor, nós veremos o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. É a Tua palavra que diz assim. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus.
Amém, amém. Meus irmãos, vamos adorar Jesus nesse momento com muita alegria. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Quero beber. o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, do Messias, o meu Salvador. Quem veio beber dessa água, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia.
Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos de volta esta noite na presença do Senhor, num culto de celebração em família, o segundo culto do dia. Deus se fez presente na manhã, está presente hoje à noite, e nós estamos aqui alegres e felizes porque estamos na presença do Senhor, adorando, louvando a Deus em família. Eu quero louvar a Deus por a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui esta noite. Hoje pela manhã tivemos aqui um culto abençoado, uma palavra maravilhosa. Tivemos também a posse do Ministério de Casais para o ano 2025. Nosso pastor Antônio José trouxe uma palavra, fez uma oração, impulsou toda a liderança. E essa liderança já voltou hoje à noite, né? Os irmãos, glória a Deus, estamos de volta para adorar o nome do Senhor Jesus. E eu quero louvar a Deus por a vida de cada um de vocês, louvar a Deus porque Deus tem levantado nesses 5 anos que nós estamos à frente desse Ministério de Casais Tempo Central. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para trabalhar nesta grande obra. Então eu quero desejar a cada um que Deus abençoe, que Deus prospere esse trabalho. E contem conosco. A igreja do Senhor Jesus pode contar com essa equipe, que é uma equipe que está preparada para trabalhar, para ajudar, para apoiar, e eu tenho dito sempre, para servir a igreja. Isso é muito bom, isso é agradável, isso é para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero também fazer um convite a você. Todos vocês, quando adentraram ao templo, não sei se perceberam, nós temos aqui na frente do templo, e aqui à minha esquerda e à direita de vocês, 2 estandes, onde estão ali posicionados alguns irmãos dos nossos grupos de vidas, as nossas lideranças, e esses irmãos estão ali fazendo o cadastro de alguns irmãos, fazendo um convite. Você pode passar nesses estandes, tomar um café. O dia hoje amanheceu chovendo, está frio, você sai da igreja aqui, o ar-condicionado é muito frio, passa lá, toma um café, toma um chazinho, tá disponível lá para você, coloca teu nome lá, depois a gente vai fazer um contato, que é um convite que nós estamos fazendo para aqueles casais que ainda não fazem parte de um grupo de vida da nossa igreja. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso nos nossos GVs, coordenado por o presbítero Saulo e a irmã Stephanie, que estão fazendo um trabalho para a glória de Deus, e nós queremos contemplar toda a nossa igreja, toda a nossa congregação, as famílias que estão chegando, sejam muito bem-vindos e sintam-se abraçados e acolhidos por o Ministério de Casais da nossa igreja. Então, que Deus abençoe. Nós vamos ouvir agora um louvor, que vai ser cantado agora pelo grupo de louvor aqui do Ministério de Casais. Vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus, e logo após, pastor Zeran estará dando continuidade conforme Deus tem conduzido. Deus abençoe. Aleluia. Saudamos a amada igreja com paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Gostaríamos de convidá-los, por gentileza, para ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar e declarar toda a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém.
no céu e declare: que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao momento de ouvir a palavra do Senhor, mas antes de tomar o texto sagrado, nós ainda iremos ouvir um hino. Quero chamar aqui a jovem Joana. Ela irá cantar um hino ao Senhor, uma apresentação de um louvor. E os irmãos adoram o Senhor juntamente com a Joana. Logo após esse louvor, nós retornamos para a ministração da palavra do Senhor em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Desde já quero agradecer mais uma vez por ter a honra de estar adorando o nosso Senhor Jesus Cristo e engrandecendo o nome dele, porque ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos adorar a igreja? Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glórias. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto em
confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Oh, aleluias! Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também, um dia o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Um dia, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Hino maravilhoso, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a Joana, Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Josué, capítulo 24. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra nesse texto e a gente já ministramos nesse texto aqui, meus irmãos, nos tempos da pandemia, naqueles tempos tudo fechado aqui, o culto, só a luz aqui na frente, sem irmãos. E o Senhor me levou esse texto novamente para uma nova percepção de algo que o Senhor tem falado ao meu coração para a sua igreja nesta noite, nesse primeiro culto do Ministério de Casais da igreja. Uma mensagem aos irmãos, uma mensagem às suas famílias, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 24, nós leremos novamente, meus irmãos, o versículo 14, versículo 15, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, esta frase ela é muito conhecida, ela está muito reiteradamente em outdoors, em cartazes, em placas
molduras nas salas, e elas, na verdade, foram extraídas e proferidas num tempo crucial da história do povo de Deus, do povo de Israel. Nós estamos chegando aqui nesse texto, e o contexto histórico dele fala que estamos aqui no período da transição da liderança de Josué. Já é o período em que todo aquele empreendimento de conquistas estavam chegando ao fim, todas as tribos estavam devidamente abençoadas e contempladas com as porções que Deus havia determinado. E há uma preocupação que está latente e ela é implícita no texto, porque esse texto, ele, na verdade, ele compreende dois grandes, importantes discursos de Josué. O primeiro discurso está registrado no capítulo 23, o segundo discurso aqui no capítulo 24. E o pano de fundo desses dois grandes discursos, que culmina nesse apelo que Josué faz aqui, e é emblemático porque esse apelo ele faz no mesmo ambiente em que também Moisés havia feito, quando fez o seu último discurso ao povo. Aquele ambiente Siquém, que ficava localizado num lugar e num território geográfico estratégico, foi palco de grandes acontecimentos. Começou com Abraão, quando ele começava a sua peregrinação e sacrificou o Senhor ali. Seguiu por tornar-se a herança de Josué, o lugar em que a arca do Senhor habitava. E foi também o lugar em que Moisés reuniu toda a multidão dos filhos de Israel para apresentar-lhes instruções finais, conforme nós vemos em Deuteronômio. E naquele grande discurso de Moisés também há um apelo e há uma decisão proposta para que o povo escolhesse entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. É mais ou menos a mesma cena e é a mesma realidade agora vivida num tempo posterior por aquele que se tornara sucessor de Moisés, que era Josué. Portanto, havia, como pano de fundo desse texto e dessas palavras de Josué, duas preocupações muito claras. E elas estão desde o começo do capítulo 23. A primeira preocupação é a preocupação quanto à brevidade da vida de Josué. O texto do capítulo 23 nos dá conta, já no versículo 1, que Josué já estava velho, ele já estava de idade avançada, e ele diz aos filhos de Israel: eu já sou velho, eu já estou entrado em dias. Ele já sabe que o seu caminho é trilhar o destino dos seus pais. E ele olha para aquela geração e ele vê homens, mulheres, pais, mães, precisando se conscientizar que um dia, muito em breve, a liderança forte e espiritual de Josué não seria mais uma realidade ali. Ele já é um homem de idade avançada. Não custa lembrar que Josué é um dos sobreviventes daqueles que saíram do Egito já adulto. Porque toda aquela geração de adultos que saíram do Egito, praticamente morreram todos pelo deserto. Mas Josué e Calebe sobreviveram. E aqui está Josué já chegando ao fim do seu ministério. Ele olha para frente e já não vê mais um horizonte distante. É o destino dos homens. O tempo passa, meus irmãos, para todos nós. Chega uma hora que sabemos que o nosso tempo está findando. Josué sabia disso. E ele está preocupado com o futuro do povo de Deus. Ele está preocupado porque ele tem um legado a deixar. Ele está preocupado porque ele tem princípios do Senhor que ele guardou. E ele quer se assegurar de que esses princípios continuarão sendo guardados e observados. Ele está preocupado porque ele não tem diante dele, meus irmãos, a clareza e a certeza de que os dias serão bons, serão tranquilos quando ele não estiver mais. A gente percebe uma certa inquietação no coração de Josué. Tanto é que suas palavras são muito duras, porque ele reúne basicamente nesse segundo discurso, e aqui há uma metodologia de abordagem diferente do capítulo 23 para o 24, porque no capítulo 23, Josué reúne apenas as lideranças do povo. O texto diz que ele reúne os cabeças das tribos, os juízes,
e ele profere um grande discurso para as lideranças do povo. Mas no capítulo 24, ele faz uma solene convocação para todo o povo. Então, os irmãos imaginam milhares de famílias reunidas num grande lugar, em que todos agora ouvem o seu grande líder de idade avançada. E a mensagem é dura, porque ela começa lembrando dos feitos de Deus, lembrando do que Deus operou ao longo daquela jornada, desde a saída de Abraão até a travessia pelo deserto. E ela culmina com Josué fazendo este apelo de que o povo precisa decidir quem é o seu Deus. E precisa decidir porque ele está decidido que ele e sua família seguirão e continuarão servindo ao Deus dos céus. Portanto, a preocupação da idade avançada, ela se soma a uma segunda preocupação, que é o fato de Josué identificar focos de idolatria no meio do povo de Deus. Ele percebe, para sua tristeza, que a idolatria ainda campeia o povo de Deus. E é interessante que esses dois grandes discursos é basicamente sobre a idolatria no meio do povo de Deus, porque ele começa retratando a idolatria já lá nas origens desse povo, os pais de Abraão, habitando no meio de ídolos, e foi de lá que Deus tirou Abraão e separou Abraão desse lugar de idolatria para agora viver exclusivamente para ele. E aí ele vai falar que Abraão sai, a família de Abraão cresce, chega Isaac, chega Jacó, vem todo aquele processo agora de Jacó precisar ir refugiar-se no Egito, em função daquela fome, ocasião em que José já era governador do Egito, e aquilo que deveria ser um refúgio de poucos dias, se tornaria séculos de vida no Egito. E esses anos custaria muito caro ao povo de Deus, porque custaria, meus irmãos, agora um coração entregue a ídolos. Josué identifica que os deuses do Egito afetaram e tomaram o coração do povo, de modo que quando o povo sai do Egito para ir à terra prometida, eles levam esses focos de idolatria no coração. Esses ídolos foram com eles pelo deserto. E aí Josué diz, é mais estranho ainda o fato de que vocês chegaram aqui nessa terra e chegaram conscientes de que Deus não suporta dividir sua adoração com falsos deuses. Deus deu leis claras de que não podemos adorar outros deuses, não há outro Deus além dele. Mas vocês foram ainda insubmissos e também se enamoraram e se vincularam às práticas idolátricas aqui desse povo. Portanto, Josué identifica idolatria lá nas origens desse povo, identifica idolatria no Egito, identifica idolatria nos cananeus, para dizer, por todos esses lugares, esses deuses afetaram vocês, influenciaram vocês, e hoje eu me identifico que o coração de vocês está dividido. Portanto, eu trouxe vocês aqui nesse solene ajuntamento, para dizer que vocês precisam decidir quem é o Deus de vocês e da família de vocês. Porque ainda há traços de idolatria no meio de vocês. Meus irmãos, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Porque eu tenho a impressão que a maioria absoluta dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida pessoal e na nossa família, elas são causadas por causa da perversão da nossa adoração. Os ídolos ainda perduram e eles persistem em caminhar conosco, mesmo quando nós não percebemos, quando nós negamos, quando nós não nos damos conta. O pior ainda é que não nos damos conta do quanto eles nos fazem mal, do quanto eles fazem mal nossas famílias, do quanto eles prejudicam nossas vidas pessoais. É muito provável que a grande maioria dos desfechos das famílias são por causa de idolatrias, fins de casamento, filhos separados dos pais, famílias despedaçadas, e aí você olha e diz, pastor, mas que idolatria, isso é do mundo antigo, os falsos deuses, os ídolos, as imagens de escultura. Você que pensa, ídolos se refazem, ídolos se renovam, e o mundo contemporâneo
é tão idólatra, ou talvez muito mais do que foram os homens e as sociedades da antiguidade. Os falsos deuses campeiam os nossos corações o tempo todo. E o Senhor tem falado sobre isso, porque é hora da gente pensar sobre isso a partir do que Deus orienta Josué. Porque é surpreendente o que Josué diz aqui. E eu confesso que, relendo esse texto, a gente não tem como não ser tomado de surpresa. Depois de tudo que aconteceu, e a palavra de Josué é mais ou menos assim. Depois de tudo que vocês já viveram, depois de tudo que Deus já fez, depois do que Deus já provou para vocês, nenhuma palavra boa que Ele disse acerca de vocês, Ele deixou de cumprir. Ele foi bom com vocês, em dar a vocês um lugar especial no meio dessas nações. Ele protegeu vocês, Ele cuidou de vocês, Ele guiou vocês pelo deserto. Ele deu a vocês a terra que Ele prometeu. Ele expeliu daqui todos os grandes exércitos que já estavam apoderados desses territórios. Todos saíram, e saíram com medo da vida dEle em vocês, da glória dEle em vocês. Vocês prosperaram, vocês são uma grande multidão. Vocês sobreviveram aos mais terríveis exércitos e afrontas e guerras ao longo dos anos. Vocês têm todas as razões, vocês tiveram lideranças espirituais que zelou por vocês, homens de Deus, profetas de Deus, do quilate de Moisés, conviveu com vocês 40 anos, e não foi suficiente para vocês amarem a Deus. Nós chegamos hoje aqui, e vocês ainda curvados a ídolos. Passaram-se anos, vocês vendo potentosos milagres como nenhuma nação viu. Procurem pelas nações vizinhas, procurem pelos povos e vejam se algum Deus os amou como Deus amou vocês. Vejam se algum Deus foi capaz de fazer por eles o que Deus fez por vocês. Mas vocês ainda persistem em amar falsos deuses, em se abrigar em falsos deuses. O que é surpreendente nesse texto, meus irmãos? Primeiro, é a facilidade das más influências do nosso redor. É o quanto as más influências têm facilidade de atingir nossa casa e nossa família. É impressionante. Meus irmãos, quando você menos percebe, está nos gestos, na musiquinha que o filho está cantando, na frase que você está dizendo, nos maus hábitos que você está cultivando. É impressionante. Você fecha todas as portas, as janelas, e coloca tapume e diz, aqui não entra. Quando você olha, entrou. Entrou por onde? Entra. As más influências cercam a gente, assediam nossa casa, assediam nossos filhos, assediam a gente, tocam e se conectam com a gente de modo imperceptível. Chega na nossa linguagem, chega na nossa forma de ver o mundo, chega nos nossos gostos, nos nossos desejos, nas nossas manias, se intromete nos nossos hábitos, está nos nossos sonhos, nos nossos projetos de vidas, nas nossas inclinações. É impressionante, meus irmãos. Estamos cercados de todos os meios possíveis para sobreviver, e mesmo assim ainda falhamos. Homens de Deus zelam por nós. Vivemos anos e anos na igreja, ouvindo pregações, sendo instruídos. Alguns de nós estão aqui praticamente desde quando nasceram. Praticamente nasceram aqui, os primeiros dias da vida foi aqui já, nessas cadeiras, nas escolas dominicais, ouvindo hino, ouvindo pregações, e você cresceu, e você teve todas as condições para agora ter uma vida tranquila, uma família boa, abençoada, servindo a Deus, e olha como é a tua casa, olha o jeito da cultura da sua casa, olha as coisas que acontecem na sua casa. É isso que Josué está dizendo. Como é que pode? Vocês viram tudo o que viram. E vocês permitiram que os cananeus entrassem na casa de vocês. Que as más influências rondassem vocês dessa forma. Que a perversão da cultura de um mundo pagão entrasse dentro da casa de vocês. É surpreendente isso, gente. É surpreendente a persistência dos ídolos. A despeito de tudo que nós conhecemos sobre Deus. Às vezes nós sabemos, nós estudamos, nós lemos a Bíblia, estudamos teologia, sabemos que Deus é o único Deus, sabemos que não há Deus como Ele, sabemos que os ídolos são falsos, não servem para nada,
e que eles nos destroem, que eles nos fazem a sua própria imagem e semelhança. Sabemos que eles não têm vida e satisfação para nos dar, sabemos. Mas quando menos percebemos, estamos com um coração entregue a eles. E eles estão cativando a gente de maneira incrível. De modo que a gente está com os lábios cantando a Deus e o coração conectado com ídolos. É isso que está preocupando Josué. E esse é o pano de fundo da sua palavra, meus irmãos. Porque o grande erro de tudo isso é a gente pensar que os falsos ídolos, a idolatria, não toca a gente. Toca mais do que a gente, toca a nossa família. Toca desde uma relação de destruir nossa família, o nosso casamento, como toca também de perverter ela. E a preocupação de Josué é isso. Porque aquela já é uma geração muito posterior às primeiras que saíram do Egito. Como é que esses ídolos sobrevivem? É isso que Josué está dizendo, como é que sobrevivem? Simples. Um pai idólatra faz um filho idólatra. Uma casa entregue a ídolos é uma casa que modela o coração das novas gerações para também idolatrar. Um homem ganancioso, ele tem muita propensão de fazer um filho ganancioso. Uma casa em que os valores últimos são, gente, realizações, felicidade, em que falsos deuses se intrometem e se subvertem ali, se dissimulam, porque esse é o perigo dos ídolos. Os ídolos, eles se dissimulam de coisas boas. Se você chegasse no mundo antigo e perguntasse quais são os ídolos aqui no Egito, você ia ver que eram coisas boas. Por exemplo, o sol era um ídolo. Afinal de contas, o que é de mal que existe no sol é algo bom feito por Deus. Só que ídolos são exatamente isso, coisas boas, que deveria servir para um bem específico nosso, mas aquilo se torna a razão última da gente, e nós o absolutizamos de maneira que aquilo se torna um verdadeiro Deus para nós. A nossa segurança, por exemplo, a segurança com a nossa vida, com a nossa casa, as nossas preocupações com o futuro. Gente, isso é legítimo de pessoas responsáveis. Pai e mãe responsável, se preocupa com a sua família, com a segurança da sua família, em prover os recursos necessários para que os seus filhos tenham bom mantimento, boa escola, boa educação. Mas isso é uma coisa boa, pode se tornar um ídolo, a ponto de você sacrificar tudo em função dessa segurança. O que tem de mal cuidar do próprio corpo, da beleza física, da estética, é boa mordomia, é autocuidado. Mas isso pode se tornar um Deus a ponto de se tornar a razão da sua própria vida, de maneira que você agora se sente uma pessoa, sabe, inadequada, infeliz, deprimida, porque não alcança e não atinge os padrões exigidos por uma manipulação maligna que está posta num contexto, gente, que perverte a mente, a consciência das pessoas. Pessoas tiram a própria vida por se sentir feias. Os ídolos, eles se intrometem, às vezes, nessa intenção nossa de ter uma boa família, uma família bonita, perfeita. Aquela da fotografia, aquela da propaganda da margarina, e a gente luta por isso, e a gente luta, e que aquela família que todos olhem, admire e goste, e ame a gente. Mas no fundo, a gente não quer uma família boa e perfeita, a gente quer ser admirado. A gente quer que as pessoas nos elogiem. A gente quer se sentir motivo de admiração das pessoas. A gente quer ser vitrine para outros olharem e se encantar com a nossa casa, com o jeito que os nossos filhos falam, com a nossa relação. E às vezes essa preocupação faz a gente criar toda uma maquiagem e toda uma representação teatral bem ordenada para fazer bem feito da porta para fora, porque da porta para dentro se desmancha tudo. Ídolos, eles estão presentes, gente. É um erro pensar que eles ficaram no passado. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões místicas na nossa vida e na nossa sociedade atualmente. Talvez não dobremos o joelho diante da estátua de Afrodite, uma deusa, a deusa do amor, mas muitos jovens hoje se sentem deprimidos
enfrentam transtornos alimentares por causa da preocupação obsessiva com a sua imagem. Talvez nós não queimamos incensos a Ártemis, deusa grega, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, nós realizamos uma espécie de sacrifício dos nossos filhos, nós negligenciamos nossa família, nós negligenciamos a igreja, para alcançar posições elevadas que faz aquilo se tornar a razão da nossa vida. E o que é mais irônico é que quando a gente chega em casa, que é confrontado pela esposa e pelos filhos, a gente diz: eu estou fazendo isso para o bem de vocês. Eu estou fazendo isso por causa de vocês. É aquele homem público que vem num palco e diz: eu estou a serviço da família, estou em defesa da família. E ele, em função do seu desejo de poder e de ocupar cargos de influência, ele se embrenha nesse meio, nesse mundo, e se torna um homem absolutamente distante e ausente de esposa, de filhos. E quando você vai parar, está no 3º, 4º casamento. Que ironia! Mas é isso, os ídolos fazem isso com a gente. Eles se dissimulam de coisas boas, e é exatamente por isso que eles nos distraem. Mas o que a gente precisa se perguntar a partir disso é por que isso acontece? Por que Josué chega no final da vida dessa forma, confrontando o povo desta maneira? E há algumas respostas que precisam ser dadas. A primeira delas, e você precisa saber, o nosso coração, ele tem propensão à idolatria. A gente tem propensão e a gente tem inclinação à idolatria. Se Deus não cuidar de nós e nos proteger, facilmente nós nos desviamos dele. E às vezes, o mais irônico, é que nós, às vezes, nos afastamos de Deus fazendo coisas para Deus. Às vezes nós nos tornamos negligentes com Deus e o culto e a vida na obra de Deus, às vezes envolvidos na obra de Deus. Porque a carreira ministerial, por exemplo, pode ser um ídolo para muita gente. Uma pessoa pode se envolver tanto na expectativa de ser bem-sucedido ministerialmente, que aquilo se torne um Deus para ele. De modo que ele, em nome disso, ele sacrifica a própria relação e comunhão com Deus. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, porque o nosso coração, ele tem efeitos da queda nele, e esse efeito da queda nele nos precipita reiteradamente a essa distância de Deus, esse afastamento de Deus. O coração humano, ele tem essa inclinação de tomar coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais, até a família, e converter isso em ídolos, em coisas essenciais. O nosso coração, às vezes, passa a endeusar isso e tornar isso como o centro da nossa vida. É por isso que a gente precisa cuidar para que isso não aconteça, porque isso acontecendo não só compromete nossa vida, nossa relação com Deus, como também traz graves problemas para a nossa casa e para a nossa família. Meus irmãos, Josué está preocupado, e ele reúne o povo para chamar o povo a uma mudança. E essa mudança, ela depende de 3 coisas muito importantes. A primeira coisa que precisa acontecer para que aquele povo se volte para Deus, é que aquele povo precisa, a partir do que Josué diz, compreender que o nosso compromisso com Deus, ele é pessoal, mas é também familiar. Eu acho tão maravilhoso, porque é isso que Josué faz quando ele reúne a liderança. Quando ele reúne a liderança, ele está, em outras palavras, dizendo: vocês têm responsabilidade para com a casa de vocês. O que eu vou tratar hoje com vocês, eu tratarei amanhã com todas as famílias. Mas eu chamei primeiro os pais para conversar. Eu chamei primeiro os cabeças, porque vocês têm responsabilidade com o que eu vou tratar amanhã, quando eu reunir toda a multidão e todas as tribos em Siquém. É importante a gente saber disso, porque talvez um dos problemas mais danosos dos nossos dias, e que talvez amplifica e aprofunda o problema da idolatria na família, é essa individualização da experiência cristã, da espiritualidade. Nós estamos ficando cada vez mais ensimesmados, individualizados. Nós temos o Deus para chamar de nosso, a igreja para chamar de nossa, o pastor para chamar de nosso.
E nós vamos aos poucos perdendo aquele comprometimento comunitário e familiar com uma mesma igreja, com uma mesma experiência de fé, com uma mesma espiritualidade. A gente cuida dos filhos e eles crescem e fica maiorzinho e cada um vai escolhendo o seu rumo, o seu caminho. De repente a gente está totalmente fragmentado. E chega na hora do culto, vai um para cá, outro para ali, outro para acolá, e só se encontra de novo lá no final da noite. E não há mais conexão, numa experiência comum, numa comunidade que nos formou e nos gerou. Porque cada um está cuidando de si, cada um está preocupado consigo, cada um está se sentindo responsável apenas pela sua própria vida. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o nosso compromisso é pessoal e familiar. Você tem um compromisso com a sua família. Josué está dizendo aqui: eu e minha casa. Eu acho bonito isso. Eu e minha casa. O compromisso que eu tenho com Deus é meu e da minha casa. É pessoal e é familiar. Pastor, mas o que eu faço? E eu sei a complexidade disso. Não controlamos as pessoas. Não podemos modelar o comportamento dos nossos filhos e da nossa casa para seguir exatamente o que a gente quer. Mas nós podemos nos empenhar, meus irmãos. Nós podemos nos empenhar muito para que o nosso fervor e o nosso compromisso ele não seja apenas uma iniciativa individual, nossa, pessoal. Ela seja também da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Mas há uma segunda coisa que é lindo ver nesse texto, e que está implícito nas palavras de Josué, que é a unidade espiritual em torno da aliança de Deus, que a família precisa vivenciar. Como é maravilhoso quando Josué diz: vocês decidam. Eu tenho hoje a vocês uma decisão que vocês precisam tomar. Está aqui desse lado os deuses que foram adorados além do rio, os deuses dessa terra cuja hoje vocês habitam, estão aí para vocês servi-los. Vocês os conhecem. E daqui desse lado tem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que nos trouxe aqui. E eu trouxe vocês aqui em Siquém para dizer: vocês precisam decidir hoje. Porque eu não vou morrer deixando as coisas como estão. Antes que eu morra, eu quero que isso fique bem resolvido. Se vocês quiserem servir esses deuses, sirvam. Porque se essa é a decisão de vocês, eu e a minha família já tomemos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. Unidade familiar. Nós estamos comprometidos com a mesma fé, com o mesmo Deus, com os mesmos valores. Nós estamos seguindo o mesmo caminho. Nós estamos sendo guiados para a mesma direção. Nós estamos orientados pelo mesmo fervor. Nós nutrimos no nosso coração amor pelas mesmas coisas. Eu acho tão maravilhoso isso, meus irmãos. E eu sinto o Senhor nos alertando sobre isso. Porque o princípio da adoração a Deus e da exclusividade de Deus na nossa casa é a unidade espiritual, a unidade em que toda uma família se reúne em torno da aliança com Deus, da aliança que foi feita. Há um pacto de fidelidade que nos precede. Os nossos filhos precisam saber disso. E Josué traz isso à tona naquele dia. Olhando para os jovens, dizendo: meu filho, a vida não começou quando você nasceu. Quando você nasceu, você tinha um pai. Esse pai era filho de outro pai. Muito antes de você nascer, o Deus dos seus pais nos apareceu. Ele nos guiou até aqui. Nossos filhos precisam saber a história de Deus conosco. A jornada que percorremos até aqui. Porque é como se a cada nova geração surge. É como se cada geração tem o direito de redescobrir sua própria espiritualidade. O seu próprio jeito de viver a vida. O seu próprio jeito de viver a religião. Mas não é assim, gente. Há um pacto de fidelidade transgeracional. O Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus do Pai, do Filho e do Neto. É o Deus de gerações. Aleluia.
Aleluia. Nossos filhos precisam saber disso, meu filho. Você está comprometido com meu Deus. Você nem tinha nascido ainda, eu já tinha lhe dado para Ele. Você pertence a Ele. Você é promessa dEle para a minha vida. Você hoje está querendo escolher um mundo de pecado, de perdição, mas esse mundo não te pertence. Os deuses que você encontrará lá não são teus deuses. O teu Deus é o meu Deus. Eu já o servia antes que você nascesse. Aliás, eu nem tinha nascido ainda. Ele já era o Deus dos meus pais. Levante a sua mão para adorá-lo esta noite. Aleluia! Há mais de 400 anos, esse Deus apareceu aos nossos pais. Você faz parte de uma herança bendita, meu filho. Você precisa saber que há uma história que te antecede. Você não é um hiato na história. Você não é o protagonista do seu próprio destino. Você veio a esse mundo trazido pelo meu Deus. Tu és promessa dele para mim. Tu és herança bendita dele para mim. Alamana Gashura. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe teus filhos. Que haja uma compreensão deste Deus de gerações. Desse Deus que nos visitou ontem. De alianças que foram feitas, mesmo quando a gente nem estava aqui. Mas tem valor eterno. Porque foram feitas por aquele que mantém a palavra. O Deus da igreja. O Deus de gerações. O Deus dos seus pais. Olhe para mim. Tem coisa boa que acontece hoje com você por causa do seu pai, que nem está mais aqui. Tem coisa boa que acontece com você por causa do seu avô, que já está sepultado, mas que tinha promessas de Deus para a sua família, para as gerações da sua casa. E Deus diz: eu velo para abençoar até a 1000ª geração. É o teu Deus, é o teu Deus, é o teu Deus, é o Deus da minha casa. Meu filho, aqui essa casa é de Deus, essa casa é dele, essa casa é dele, você é dele. Aqui o altar é dele, não é dos... E porque o problema dos ídolos, e vocês percebem isso nas entrelinhas das palavras de Josué, os ídolos, eles não têm ciúme de outros ídolos. Ídolos convivem com outros ídolos. Ídolos não se preocupam com você adorando outros ídolos. Basta ter o lugarzinho deles ali. Pode adorar outros. O problema do cristianismo, meus irmãos, no primeiro século é a exclusividade. Se os cristãos chegam ali no mundo grego e digam: olha gente, tudo bem, é só mais uma religião aqui, não se preocupe não. Arranja um altarzinho aí para Jesus e pode continuar com os outros, que está tudo certo. Mas aí chega Paulo lá em Atenas, acha um altar ao Deus desconhecido e disse: gente, o meu Deus é esse aí, o que vocês não conhecem. Mas eu tenho uma surpresa para vocês, ele não é mais um aqui, ele criou os céus e a terra. Tudo que existe foi ele que fez. É por isso que quando ele se apresenta a Moisés, e aí se você ler, eu estou relendo a Bíblia toda novamente esse ano, numa versão que eu gosto muito, e eu acho tão maravilhoso, toda vez que eu passo naquela parte do texto em que Moisés está sendo chamado por Deus no monte, para começar a escrever a lei, e Deus começa assim: Moisés, a lei começa assim: diga ao meu povo, eu sou Deus, e fora de mim, não tem outro. Alamana Gashura Alamahaya. Porque Deus não compartilha o lugar dele com outro.
Tudo que existe além dele é criatura. Não há dois criadores, não há dois deuses, um Deus só. E é esta palavra que Josué traz ao povo naquele dia. E aí quando Josué traz esta palavra, este apelo para essa tomada de decisão, nos seus dois grandes discursos aqui do capítulo 23 e 24, os músicos podem já se aproximar, porque eu estou no final desta palavra. Se os irmãos lerem atentamente, eu recomendo que leiam, capítulo 23 e capítulo 24 de Josué. Josué apresenta aqui por que Deus deve ser o único Deus da nossa casa. Porque o final do apelo, meus irmãos, ele é exitoso. Naquele culto, todo mundo se converte à pregação de Josué. Quando Josué termina de dizer, vocês escolham, que ele termina de dizer, o povo corre para ele, não, nós já tomamos uma decisão. O teu Deus é o nosso Deus. Mas a gente precisa agora enxergar uma longa mensagem que Josué prega no capítulo 23 e 24. Porque nessa longa mensagem, Josué dá basicamente duas razões pelos quais Deus precisa ocupar lugar exclusivo na sua casa. E eu quero terminar esta palavra dizendo essas duas razões. A primeira razão é que este Deus que te convida a amá-lo e servi-lo exclusivamente, Ele é um Deus que te ama verdadeiramente e é fiel para com você e com a sua história. É isso que Josué diz. Os falsos deuses falham. Olha o que aconteceu com os cananeus. Os falsos deuses perecem. Os falsos deuses se despedaçam e se destroem. O Deus de vocês permanece. O Deus de vocês os amou quando vocês não mereciam ser amados. O Deus de vocês foi fiel com vocês quando vocês foram infiéis. O Deus de vocês zelou por vocês, pela saúde de vocês, pelos filhos de vocês. O Deus de vocês os levou pelo deserto. E naquele deserto Ele cuidou de vocês, a comida não faltou, o sapato no pé, a roupa, nada os fez mal, o sol não castigou vocês de dia, o frio não castigou à noite, não faltou água, porque das pedras brotaram água, não faltou comida, porque veio o maná do céu, vocês cansaram do maná e veio carne, o mar não interpeliu vocês, ele se abriu e vocês passaram a pé seco. Ele abriu o Jordão, Ele expeliu multidões e exércitos diante de vocês, temendo vocês por causa da grandeza e da glória desse Deus. Esse Deus cuidou de vocês. Julguem se não é justo e correto amá-lo. Ele amou vocês. Feche os seus olhos agora, por favor. Porque o apelo feito é este. Você teria algum motivo para não amar esse Deus? Você teria alguma razão para não ser grato a esse Deus? E eu quero com você aqui, eu quero que você veja a sua própria história. Por onde você andou? Como você chegou até aqui? Você teria alguma razão para não servir a esse Deus, para não adorá-lo hoje? Você teria alguma justificativa para não tê-lo como teu único Senhor, visto quanto Ele tem amado você? Mas Josué dá um segundo motivo. Josué diz, amem e sirvam esse Deus, porque Ele é maior, Ele é infinitamente maior do que todos os deuses que existiram e existem. Vocês não viram o que Ele fez? Ele destroçou os cananeus. Por onde Ele passou, Ele humilhou os deuses desse povo. Que Deus é comparado ao Deus de vocês? Como que em sã consciência você deixaria esse Deus para amar um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus falho, um Deus incapaz? Quem foi páreo para o Deus de vocês?
Este é o apelo. E eu coloco ele nesta noite aqui, porque amá-lo, confiar nele e adorá-lo é os 3 passos que você dá para torná-lo teu único e verdadeiro Deus. E disso precisa para que tua casa e tua família seja verdadeiramente abençoada. Escute o que eu estou falando. Expulse os falsos deuses da sua casa. Eles irão destruir seu casamento. Eles irão destruir sua família. É hora de dizer: Deus, tu reina aqui. Tu és o único Deus aqui. Tu és o único Senhor dessa família. Você pode dizer isso hoje e tomar a decisão de jogar fora os deuses, identificá-los. Eles estão lá e eles se escondem. Eles são dissimulados. Identifique-os, expulse eles, cada um deles da sua casa. Que o lugar exclusivo seja do teu Deus na sua casa. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Se tem alguém aqui que precisa de uma oração pela sua família, que precisa de uma reconciliação pela sua casa, por você mesmo, pelo teu coração, vem aqui agora. O Ministério de Louvor irá adorar o Senhor Jesus com hino juntamente com toda a igreja. Enquanto eles cantam, você vai sair da onde você está e virá aqui para receber a oração por você, pela sua família. Porque talvez hoje você esteja tomando uma decisão muito importante e que tem a ver com o lugar que Deus ocupa e ocupará na tua casa, no teu casamento, na tua história. Venha em nome de Jesus, venha. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Venha em nome de Jesus. Se Deus fala com você, venha. Venha em nome de Jesus. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões. Venha em nome de Jesus. Hoje é dia de você ser liberto. Liberto dos falsos sentimentos, dos falsos amores, das falsas expectativas, daquilo que te destrói, daquilo que te manieta. Seja livre em Deus, para amar a Deus, para servir o único e verdadeiro Deus. Saia do seu lugar agora em nome de Jesus. Você pode adorar Jesus agora com muita alegria. Senhor, não dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte. Aleluia. Tem mais pessoas que precisam vir. Essa é uma batalha que você trava hoje pela tua casa. Esta é uma batalha que você trava hoje pelo teu casamento. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha, venha, venha. Venha, venha. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer devolver a história que Ele já planejou para você. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus.
Glória a Deus. Meus irmãos, já tem muitos irmãos aqui, mas ainda falta mais pessoas. Ainda falta mais pessoas. Porque esse é o dia que Deus te trouxe aqui para restaurar a sua casa. Aleluia. Esse é o dia que você vem aqui dizendo: Deus, eu e minha casa serviremos a Ti. E eu me comprometo assim, Senhor. Eu me comprometo assim porque eu confio que a Tua graça irá na minha casa fazer o que eu não posso fazer, mudar coisas que eu não posso mudar. Vem em nome de Jesus, venha. Impede que ande na escuridão, oportunidade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Levante a sua mão, vamos adorar Jesus. Aleluia. A nossa adoração é para Ti, Jesus, exclusivamente para Ti. Olá, maná. Glória a Deus. Você pode adorar o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Ele está aqui esta noite, meus irmãos. Ele está aqui no nosso meio. Nós vamos orar agora. Pastor Zé Francisco irá orar por nós. Nós temos alguns pedidos de oração. Se temos, vamos orar pelo irmão Anderson Goente, estará sendo submetido à cirurgia. Orar também pelo irmão Augusto César Matos, está enfermo. Vamos orar pelos nossos irmãos, orar por todos esses irmãos que estão aqui à frente. Temos aqui uma jovem se reconciliando. Alguém mais está se reconciliando aqui? Se tiver mais reconciliações, por favor, levante a mão, dê um sinal. Glória a Deus. Vamos orar por esses irmãos, pastor Zé Francisco, todos esses irmãos aqui. O Senhor está aqui, meus irmãos. Ele recebe nesta noite a sua decisão. Será diferente. Será diferente quando Ele for o único Deus da sua casa. E você toma essa decisão hoje. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pastor Zé Francisco ora por todos nós. E ora também já pelo encerramento deste culto ao Senhor. A igreja, por favor, levanta as mãos. Oremos agora. Pastor Zé Amado Francisco. Jesus, estamos aqui na Tua presença, diante desta promessa maravilhosa, Senhor, na qual Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um, Senhor, nesta noite, faça o propósito diante de Deus e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, que foi tão impactante, Senhor, e foi direto ao nosso coração, e ela tem feito efeito, Senhor. Está aqui, Senhor, esse grupo de servos Teus, Senhor, que está diante da Tua presença. Cada um tem uma necessidade, Senhor. Jesus, se é problema no lar, se é problema na família, Jesus, eu te peço, Senhor, que entra com providência. Se é seu problema de enfermidade, Senhor, Jesus, que sejam curados no nome de Jesus Cristo, porque Tu és o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que faz maravilha, é o Senhor que faz prodígios grandes na nossa vida. Ó Senhor, eu te peço a bênção do céu, Senhor. Ó Deus, é o Teu filho, Senhor, que está enfermo, vai, Senhor, está ali, Senhor, o Anderson, Jesus, que vai fazer uma cirurgia, e também, Senhor, o Augusto César, que está com problema enfermo. Jesus, eu te peço, Senhor, entra com providência, Senhor. Jesus, nesta hora, eu te peço a bênção do céu, pelo lar dos Teus servos, Senhor.
abençoa os nossos lares. Senhor Jesus, toma primeiro lugar. Ó Senhor, não deixe o inimigo se andar com a nossa família, com nossos filhos, Senhor. Ó Senhor, que haja uma bênção do céu. Agora, Senhor, eu te peço a bênção do céu, pelo teu céu, pastor Zean, que nos trouxe esta palavra tão maravilhosa. Abençoa ele e a sua família. Abençoa o pastor Antônio José, Jesus, o teu servo, o pastor desta igreja. Abençoa a construção do novo templo, Senhor. Dá o necessário. Abençoa seu projeto social da igreja, na qual o teu servo falou, Senhor, da necessidade, Senhor. Jesus, que haja, Senhor, provisão na tua casa. Ó Deus eterno, eu te peço agora, Senhor, por nossos... Volta para a nossa casa, leva-nos em paz, livra do mal, dos perigos da vida, acampa teu anjo de luz ao nosso redor, Senhor. Abençoa os músicos, abençoa, Senhor, todos que nos visitaram nessa noite. E agora, Jesus, nos dá uma semana de bênção, uma semana de paz. Nós choramos pela fé e já te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos os visitantes desta noite. Que Deus abençoe todas as suas famílias em nome de Jesus. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Semana abençoada para todos em nome de Jesus.